Hoje vamos falar sobre os direitos fundamentais, um tema super importante no universo do direito constitucional e na vida de todos nós. Esses direitos são as garantias básicas de cada indivíduo, essenciais para uma vida digna e para a participação plena na sociedade. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo sobre direitos fundamentais. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Os direitos fundamentais são direitos inerentes à condição humana de uma pessoa. Eles têm origem na ideia de direito natural, ou seja, aquele direito que existe naturalmente, de forma inata para todos os povos. Com o passar do tempo, eles foram transformados em normas, eles foram positivados em regras escritas. O reconhecimento do ser humano como sujeito de direitos é o primeiro direito, que é o direito a ter direitos. Aqui a pergunta inicial é: qual é a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Podemos dizer que os direitos humanos são mais amplos do que os direitos fundamentais. Os direitos humanos vão além das normas do ordenamento nacional. Os direitos humanos são algo internacional, mais amplo. Já os direitos fundamentais são vistos como os direitos humanos, só que positivados na ordem interna. Grave bem isso. Quando falamos em direitos humanos, estamos falando de forma mais ampla, na órbita internacional. E quando falamos em direitos fundamentais, são os direitos humanos que foram positivados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, o direito à vida é um direito humano. Ele está disposto no artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, um documento internacional. E ele também aparece no Brasil como um direito fundamental. Ele está no artigo 5º da Constituição. Próxima pergunta. Qual é a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Muitos mencionam essas duas expressões, direitos fundamentais e garantias fundamentais. Qual é a diferença entre elas? Essa distinção é muito simples. Direito é uma norma de conteúdo declaratório, ou seja, é aquele dispositivo que diz o que você tem, qual é a vantagem ou qual é o benefício que você possui. Esse é o direito. Já uma garantia é uma norma de conteúdo assecuratório, ou seja, ela assegura, ela garante um direito que você já tem. Direito é uma norma de conteúdo declaratório, declarando algo que você possui. E garantia é uma norma de conteúdo assecuratório. Ela assegura, ela garante um direito. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Esse direito está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que afirma que todos têm o direito de se locomover dentro do território brasileiro. Esse é o direito à liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Este é um direito que todos nós temos. E temos uma garantia que visa a preservar esse direito, a assegurar esse direito, que é o habeas corpus, um remédio constitucional importantíssimo que visa assegurar a liberdade de locomoção. Compreendeu? Então, nós temos direitos e garantias fundamentais, sendo que direitos são normas de conteúdo declaratório, que declaram algo que você tem, como o direito à vida, a liberdade de crença, a liberdade de locomoção, entre outros. E a garantia é a norma de conteúdo assecuratório, que garante um respectivo direito que você possui. Próxima pergunta. Onde estão os direitos fundamentais? Em que leis nós encontramos os direitos fundamentais? A primeira e mais importante lei em que encontramos os direitos fundamentais, é claro, é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico e é nela que encontramos os direitos fundamentais. Na Constituição Federal vamos encontrar, primeiramente, os chamados direitos individuais e coletivos, no artigo 5º, um dos mais importantes artigos da nossa Constituição. Em seguida, encontramos os direitos sociais, que vão do artigo 6º
ao artigo 11. Logo depois, nós temos o direito de nacionalidade, que está principalmente no artigo 12. E por fim, nós temos os direitos políticos, principalmente o direito de votar e ser votado, que são encontrados nos artigos 14 e 15. Portanto, como eu mencionei, nós encontramos os direitos fundamentais na nossa Constituição Federal, em diversos artigos. Mas não é apenas na Constituição que encontramos direitos e garantias fundamentais. Nós também os encontramos nos tratados internacionais que o Brasil ratificou. Esses tratados internacionais têm força no direito brasileiro. Vou explicar como funcionam os tratados internacionais. Historicamente, os tratados internacionais que o Brasil ratificou sempre tiveram força de lei ordinária. Essa sempre foi a regra. Logo, um tratado internacional que o Brasil ratificou tem força de lei ordinária, vale como se fosse uma lei ordinária. No entanto, se o tratado internacional falar sobre direitos humanos e se ele for aprovado pelo nosso Congresso Nacional com o procedimento de emenda constitucional, o que significa ser aprovado por 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, então ele ingressa no direito brasileiro com força de emenda constitucional. Ele terá status, terá hierarquia de emenda constitucional, mas apenas se ele falar sobre direitos humanos e apenas se ele for aprovado pelo mesmo procedimento das emendas constitucionais. 3/5 em 2 turnos, nas 2 casas. Pelo amor de Deus, decore isso, porque eu tenho uma bola de cristal e eu sei que isso vai cair na sua prova. Ok, e se o tratado falar sobre direitos humanos, mas não tiver essa aprovação pelo procedimento das emendas constitucionais? Aí como é que fica? Nesse caso, ele vai ser considerado uma norma supralegal, ou seja, ele não vai ter status de emenda constitucional, mas ele vai estar hierarquicamente acima das leis. Na pirâmide das normas, ele vai ficar abaixo da Constituição, mas acima das demais leis. Por isso dizemos que ele é supralegal. Perfeito. Agora vamos falar sobre as características dos direitos fundamentais. Quais são as características dos direitos fundamentais? A primeira característica dos direitos fundamentais é que eles são universais. Eles pertencem a todos, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, doutores, analfabetos, não importando a raça, a origem, a nacionalidade. Os direitos fundamentais são universais. Uma característica importante dos direitos fundamentais é a universalidade. Outra característica é a historicidade. Os direitos fundamentais são históricos. Isso significa que foram nascendo e evoluindo com o passar da história. Os direitos fundamentais são fruto de uma evolução histórica, sendo conquistados aos poucos. Hoje nós temos novas necessidades que as gerações antigas não tinham e que foram surgindo. O direito evolui na medida em que a sociedade também evolui. Portanto, os direitos fundamentais são históricos. Temos também a característica da inalienabilidade. Os direitos fundamentais são inalienáveis, ou seja, não podem ser alienados, ou seja, não podem ser transferidos ou vendidos. Por exemplo, a proibição de arremesso de anão. Na França, há muitos anos atrás, alguns anões aceitavam receber dinheiro para serem arremessados em canhões, como atrações de circo. Mas essa situação foi considerada inadmissível, pois eles estavam vendendo os seus direitos fundamentais.
Outra característica que é semelhante a essa anterior é a irrenunciabilidade. Os direitos fundamentais não podem ser voluntariamente renunciados, mesmo que alguém queira fazer isso. Não se pode abrir mão de um direito fundamental. E mesmo que você escolha não exercer um certo direito fundamental, ainda assim você não perde esse direito. Mesmo que alguém afirme não querer exercer um direito fundamental, ele permanece válido e protegido. Os direitos fundamentais também são imprescritíveis, ou seja, eles não prescrevem. Mesmo que alguém não use os seus direitos fundamentais, eles não prescrevem, eles não acabam. Por fim, outra característica dos direitos fundamentais é que eles possuem vedação ao retrocesso. Vedação significa proibição, ou seja, eles são proibidos de retroceder, de andar para trás. Os direitos fundamentais devem sempre progredir, andar para frente. Não se pode tirar do cidadão os direitos fundamentais que ele já conquistou. Os direitos fundamentais são essenciais para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Eles são a base para a luta contra as desigualdades e para a proteção dos mais vulneráveis. Conhecer esses direitos é fundamental para entendermos os nossos próprios direitos e deveres e para lutarmos por uma sociedade melhor para todos. O tema dos direitos fundamentais é extremamente importante e eu tenho muitos outros vídeos de direito constitucional aqui no canal para você assistir. A indicação que eu faço para ajudar nos seus estudos é a de maratonar os vídeos gratuitos aqui do canal. E se você sente que a sua base no direito poderia ser mais forte como um todo, aí a minha melhor indicação é virar aluno do curso Primeiros Passos no Direito. No curso Primeiros Passos no Direito, eu trago toda a base de forma simples, fácil e descomplicada que qualquer pessoa que está aprendendo direito precisa saber. Se você tiver todo o conhecimento que consta ali, pode ter certeza que a sua evolução no direito vai ser bem mais rápida. Ali eu trago as raízes para fortalecer o seu estudo e você crescer muito mais rápido dentro do direito. Muitas vezes eu vejo os alunos batendo cabeça e sofrendo para aprender, sem entender muito bem as aulas e o motivo porque faltou a base. É como se os conteúdos iniciais da faculdade fossem a alfabetização. E se você passa de série sem entender, lá na frente você tem dificuldade em aprender os assuntos mais complexos e difíceis. Não dá para pular etapas, tem que aprender. Eu criei o curso Primeiros Passos no Direito com todo carinho para você fixar bem os conteúdos iniciais e eu te garanto que depois que você assistir ao curso inteiro, aprender as matérias difíceis do direito vai ser bem mais fácil. Sem comparação. Vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e aí você pode clicar e virar meu aluno ainda hoje. Faça isso porque você vai adorar. E não se esqueça também de maratonar os vídeos aqui do canal, porque tem muita coisa que pode te ajudar. Eu recomendo fortemente que você faça as duas coisas. Assistir ao curso Primeiros Passos no Direito e também maratonar o conteúdo gratuito aqui do canal. Aproveite todos os vídeos. Vou deixar aqui a playlist de Direito Constitucional para você clicar e aproveitar. Até!